no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As atividades de 2021 no Congresso Nacional entram na reta final e os deputados federais e senadores avançam nesta semana com o debate sobre a votação da proposta de orçamento da União para 2022, que tem recursos garantidos da ordem de 620 milhões de reais em emendas parlamentares individuais e coletivas para o Ceará. Mas nesse debate tem muitos outros pontos, como conta o repórter Marcos Vinícius. Os deputados federais e senadores entram na reta final das atividades de 2021 no Congresso Nacional e focam nesta semana na análise sobre os rumos do orçamento da União para 2022. Um dos pontos de estudo é o pedido do Ministério da Economia, que encaminhou ao Congresso Nacional mensagem com pedido para ser incorporado ao projeto de orçamento de 2022 o aumento de gastos em decorrência da alta da inflação, o Auxílio Brasil de no mínimo R$ 400 e o Vale Gás, projetos que ainda não constavam no texto em discussão entre deputados e senadores. O governo estima que o Auxílio Brasil será de, em média, R$ 415. Isso ocorre porque parte das famílias recebe um valor superior aos R$ 400 que o governo estabeleceu como mínimo para todas as famílias beneficiárias, a depender da composição do núcleo familiar e de outras variáveis. O texto, porém, não prevê reajuste para servidores públicos federais e auxílio para caminhoneiros autônomos. O orçamento da União destinará para o próximo ano pelo menos R$ 620 milhões com liberação obrigatória. Os recursos fazem parte das emendas parlamentares impositivas que foram apresentadas de forma individual e coletiva pela bancada. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Tem mais informações sobre o orçamento, porque o assunto interessa aos 184 prefeitos do Ceará, que estão na expectativa de outras emendas serem incorporadas ao orçamento da União de 2022. E nessa pauta está o orçamento da União na Comissão Mista do Orçamento, que se reúne hoje no Congresso Nacional. Sátrio Salles. Os deputados federais e senadores estão de olho na agenda que começa a ser cumprida nesta segunda-feira pela Comissão Mista de Orçamento, que deve concluir a votação dos 16 relatórios setoriais ao orçamento de 2022. Os relatórios indicam quais emendas individuais e coletivas podem ser incluídas no relatório final, elaborado pelo deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Os deputados federais e senadores do Ceará indicaram em emendas individuais e coletivas impositivas 620 milhões de reais em obras. Além deste pedido, foram apresentadas emendas com pedidos de recursos sem obrigatoriedade de liberação de verbas. São essas emendas que passarão nesta semana pelo crivo da Comissão Mista de Orçamento. Do total de 620 milhões de reais que caberá ao Estado do Ceará no orçamento da União de 2022, pelo menos 100 milhões de reais serão destinados às obras do Hospital da Universidade Estadual UES, que está sendo construído pelo governo do estado no bairro Itaperi, em Fortaleza. O governador Camilo Santana define o hospital universitário quando entrar em funcionamento como o maior reforço do atendimento médico na Grande Fortaleza. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Tem mais informações sobre o orçamento da União. Antes da chegada do jornalista Beto Almeida, o Carlos Alberto chega com a informação sobre o aumento no volume de recursos do fundo eleitoral. Os deputados federais e senadores trabalham para o fundo eleitoral do próximo ano ficar em pelo menos 5 bilhões e 700 milhões de reais. A prioridade dos deputados federais e senadores no orçamento da União de 2022 não se restringe ao acompanhamento sobre a inclusão ou não das emendas parlamentares com recursos destinados aos municípios, mas principalmente ao aumento do volume dessas verbas e também do fundo eleitoral. A semana começa com muitas articulações na Comissão Mista de Orçamento para pressões para elevação do fundo eleitoral para 5,7 bilhões de reais. Isso será possível com o remanejamento de recursos previstos na proposta orçamentária enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional.
Uma das áreas que podem ser afetadas pelo remanejamento de recursos é a da Previdência Social. Os deputados e senadores querem deixar pelo menos 16 bilhões de reais para as emendas parlamentares, um volume de recursos bem superior ao previsto no orçamento de 2021, que foi de 7 bilhões de reais. A destinação desse montante em ações direcionadas à base de deputados e senadores amplia o capital político dos parlamentares que querem concorrer à reeleição. Com essa agenda, todos têm pressa e querem a execução das emendas nos primeiros meses de 2022. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h26, jornalista Beto Almeida, depois desse relato do Marcos Vinícius, do Sátiro Salles, do Carlos Alberto, tem muito mais sobre o orçamento da União, porque paralelo a esse orçamento que está sendo discutido para 2022, tem também a polêmica que se arrasta sobre as emendas parlamentares ao chamado orçamento secreto, até o momento sem transparência dada pelo Congresso Nacional. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha só, Luziano, a gente fica falando aqui de orçamento e até então a gente costumava fazer até uma crítica de que o orçamento da União, como os demais orçamentos, na realidade, era uma espécie assim de peça de ficção, coisa para inglês ver. Estava lá, mas daí a se confirmar a liberação da verba era outro caminho. Aí melhorou um pouco, vieram as chamadas emendas impositivas, inclusive para áreas com destinação já carimbada, como se diz, como o caso da saúde, educação, e emendas impositivas, aquelas em que a União, por exemplo, é obrigada a pagar. Ou seja, depois que é aprovado no Congresso Nacional, aquela verba, sim, como ela tem o carimbo de impositiva, vai para a história do pagamento obrigatório, melhorando, portanto, a relação entre causa e efeito, entre o trabalho de aprovação no Congresso e essa verba chegar na ponta, como se diz. Depois surgiu, Luziano, as tais emendas secretas, que é um código conhecido lá no Senado, no Congresso Nacional, aliás, chamado de RP9. As emendas secretas são emendas que dão um poder quase ilimitado dentro do orçamento ao relator geral da proposta, porque é ele quem define, junto com o presidente da casa, para onde vão essas verbas, quem vai recebê-las, quem são os parlamentares aliados, enfim, são detalhes que tramitam dentro de uma estrutura do Congresso que poucos têm acesso e que não se sabe exatamente, Luziano, como que isso é feito. Bom, a gente está acompanhando isso pelo seguinte, e você citou muito bem. Hoje, por exemplo, aliás, essa semana, amanhã, para ser mais específico, o Supremo Tribunal Federal ainda volta a falar sobre a liberação daquelas total, né, daquelas verbas secretas. Você lembra que havia sido suspensa? Nós falamos disso aqui, a ministra Rosa Weber suspendeu uma decisão dela própria porque recebeu informações do presidente do Congresso Nacional, do Rodrigo Pacheco, mas também do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que a distribuição dessas chamadas verbas secretas, Luziano, elas eram altamente democráticas, porque estavam chegando e sendo distribuídas para muitos municípios brasileiros. Eu estou chamando a atenção porque hoje tem uma matéria muito interessante no Estadão, que é o jornal O Estado de São Paulo, e diz exatamente o contrário, com dados, mostrando aqui, por exemplo, cidades campeãs de verbas, Luziano, de verbas secretas, são ligadas a líderes nacionais no Congresso. E o detalhe, elas não chegam para todos os municípios. A matéria começa fazendo exatamente um paralelo entre duas cidades do Ceará, Mombaça e Tauá. Aí o repórter coloca o seguinte: apenas 79 quilômetros separa o município de Mombaça do município de Tauá, que é uma das cidades campeãs das emendas de relator, que são verbas, como eu falei aqui, destinadas dentro daquele esquema do orçamento secreto. Então, olha só, quando ele tenta mostrar, por exemplo, que Tauá recebeu 151 milhões e 400 mil reais, na outra ponta, no orçamento de 2021 para 2021, exatamente. 2020. De 2020, que foi quando o Domingos Neto foi o relator geral, orçamento de 2020.